Vamos lá, pessoal. Apesar de tudo que está acontecendo no cenário do futebol brasileiro, várias denúncias, já se fala sobre a possibilidade de paralisação do futebol brasileiro. Segundo o jornalista e apresentador Marcelo Barreto, mais de 120 atletas teriam os seus nomes sido citados pelos delatores, pela galera que está sendo investigada ali. E se isso acontecer, há uma grande possibilidade do futebol brasileiro ser paralisado, tá? Mas enquanto isso não acontecer e tiver jogo, bora falar. E hoje tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Um baita jogo. O Fluminense com desfalque, com alguns desfalques. Cruzeiro também com alguns desfalques. Uns envolvidos diretamente com essa podridão, com essa quadrilha que tá manipulando o futebol brasileiro nos últimos meses, do mês passado, do ano passado para cá, mas já tem relatos esse ano também, e outros por motivo de lesão, suspensão, enfim. A gente vai falar tudo isso para você aqui nesse vídeo, tá? Deixa eu me apresentar para você que tá chegando agora e não me conhece. Muito prazer, meu nome é André Luiz. Normalmente eu não sou rabugento assim não, tá? Mas eu admito para vocês que eu tô bastante chateado, bastante preocupado com os rumos que essa investigação tá... Na verdade, a investigação é excelente, né? A investigação, ela é excepcional. Ela pode voltar com a credibilidade que no futebol que hoje, pra mim, foi jogada no lixo, tá? O que esses atletas fizeram... Atletas? Será que são atletas? Por enquanto, sim, né? Enquanto não forem julgados e condenados, atletas. Porque depois que a gente tiver todas as provas e eles forem condenados, eles não podem ser chamados de atletas. Eles têm que ser chamados de vagabundo e bandido. Porque é isso que eles são. Eles se venderam por uma quadrilha. Por uma quadrilha. Então, por enquanto, é suspeito, é nome citado, ok. Depois de julgado e condenado, não podem mais ser chamados de atletas e sim de bandidos. E eu espero muito que a pena seja aplicada com rigor em cima de todos eles, seja quem for, do clube que for, do nome que for, do menos famoso ao mais famoso. É isso que eu espero, viu? É a credibilidade do futebol brasileiro, o esporte que nós tanto amamos, que tá no ralo. Gravei o vídeo hoje de manhã falando sobre o Vitor Mendes. Depois disso apareceu o nome do Natan, que aí se torna mais grave ainda, porque o Natan ele teria sido citado, não tem conversas, provas do Natan se pronunciando, mas sim o nome dele sendo citado quando ele vestia a nossa camisa. Mas teria sido pago R$70 mil a princípio para tomar um cartão amarelo no jogo entre Fluminense e Fortaleza, que ele teria dito para os chefes da quadrilha, que ele seria titular. Não foi titular, não entrou no jogo e o nome dele foi citado. É culpado? É inocente? É a justiça que vai dizer. Mas enquanto o Vitor Mendes está no clube hoje, mas fez a falcatrua lá pelo Juventude, o Natan fez vestindo a nossa camisa, tá? Então, normalmente eu não sou rabugento assim não, mas eu admito que hoje eu tô bem chateado e até difícil se concentrar nesse jogo de hoje. Mas eu vou dar valor, eu vou dar moral para os homens do bem, para os homens de caráter, que eu sei que são maioria no futebol brasileiro, principalmente no nosso Fluminense. Se teve alguém que errou lá, é minoria. Os homens de bem que representam a nossa camisa, homens de caráter, são maioria. Então a gente tem que dar valor a esses caras e não a esses vagabundos que estão tentando destruir o futebol brasileiro. Quem se vende por um cartão amarelo, se vende para qualquer coisa. Coloca isso na tua cabeça. Eles já fazem parte do processo. Você pode achar, André, mas é só um cartão. Quem se vende por um cartão amarelo, se vende por qualquer coisa. A diferença é saber qual o teu preço. Então, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha. Muitas das informações que eu tô apurando, eu tô pegando aqui no OneFootball, super aplicativo de futebol, e mais do que nunca você precisa desse aplicativo no teu celular, tá? Instalado no teu celular. Tabela, classificação, notícias. Nesse terremoto que tá acontecendo no futebol brasileiro, você precisa ter o OneFootball instalado no teu aparelho. Então é só ir aqui no primeiro link da descrição e baixar o aplicativo, tá legal? Jogo de hoje, dificílimo, Cruzeiro e Fluminense, às 9h30 da noite, no Mineirão, com transmissão da Globo e do Premiere. Okay? Você pode ver TV aberta, transmissão para todo o Brasil, e a gente vai enfrentar um adversário dificílimo, né? O Cruzeiro tá em excelente momento, tá vindo de 4 vitórias seguidas, só confirmar aqui se são 4 mesmo, 4 vitórias seguidas, 3 no Brasileirão, ganhou do Grêmio, do Bragantino e do Santos e ganhou do Náutico na Copa do Brasil. O Cruzeiro tá melhor do que a gente na tabela do Brasileirão, tá? Enquanto o Fluminense tem 7 pontos, o Cruzeiro tem 9. Né? Tá na busca aí pelo se vencer o Fluminense hoje, pode grudar lá no líder Botafogo, que também tem 12 pontos. Jogo dificílimo, pessoal. Jogo dificílimo pro Fluminense. Enquanto eles estão embalados com 4 vitórias seguidas, Mineirão com mais de 50 mil pessoas hoje, casa cheia lá no Mineirão, gramado ruim.
é verdade, mas a própria torcida do Cruzeiro tá protestando contra isso, também não gostou nada. Uma pequena parte da torcida do Cruzeiro justificou, não, mas é bom pra gente, porque atrapalha o toque de bola do Fluminense. Isso não é o pensamento da majoritário, digamos assim, na torcida do Cruzeiro. Participei numa live hoje lá no Cruzeiro Esporte. Queria mandar um abraço pro Patrick, pro Diogo, pro Tiagão, toda a galera do Cruzeiro Esporte lá. Obrigado pelo convite. Espero vocês muito em breve aqui no nosso canal. E eles falaram lá que eles também estão chateados com a situação do gramado do Mineirão, que não gostariam que fosse assim. Mas enfim, foi uma opção do Ronaldo, né? Hoje dono lá da SAF Cruzeiro, tá? Mas o Pepa, que é o treinador da equipe do Cruzeiro, ele tem alguns problemas. E um dos problemas tá ligado com esse escândalo de manipulação aí do futebol brasileiro, que é o meio-campista Richard, né? A gente já conhece, passou aqui pelo Fluminense, tá sendo acusado, o nome dele tá envolvido, o Cruzeiro afastou o atleta e ele tá fora da partida, tá? Então quem tá fora hoje do time do Cruzeiro é o Richard, que tá afastado, o Ramiro, suspenso, Fernando Henrique, transição para preparação física, Rafael Bilu e Wesley Gasolina, departamento médico, e o Alisson com dores no joelho, tá? A provável escalação do Cruzeiro para a partida de hoje, eu vou colocar na tela aqui. Esse é o provável time do Cruzeiro para enfrentar o Fluminense. Rafael Cabral no gol, William, lateral direito, Oliveira e Luciano Castan é a dupla de zaga com Marlon na lateral esquerda. Marlon, velho conhecido da nossa torcida, mas olha, conquistou o coração da galera cruzeirense aí. O Diogão hoje fez vários elogios a ele, tá falando que o Marlon é um dos melhores jogadores da equipe do Cruzeiro. Me surpreendeu, mas claro que eu acredito nele. Quem sabe o Marlon não tenha evoluído depois de sair do Fluminense, mas a gente conhece muito bem, lateral bem fraquinho, né? No meio-campo, Machado deve ganhar a posição aí do Richard, tá? Neto Moura e Matheus Vital. Lá na frente, o Wesley pela direita, Bruno Rodrigues, que é o destaque ofensivo dessa equipe do Cruzeiro, e o Gilberto. Gilberto que saiu do Brasil quando estava no Bahia, marcou muitos gols, foi um dos artilheiros daquele ano, foi lá para fora, voltou ao Cruzeiro e tá em baixa. A torcida do Cruzeiro está insatisfeita com o Gilberto, não está marcando muitos gols. Espero que, carinhosamente aí, para os meus amigos cruzeirenses, que ele continue assim por hoje, tá? Se ele tiver que desencantar, que ele desencante depois. Mas que hoje ele continue aí sem marcar gols. É um atacante muito perigoso, tá? Sabe bater bem na bola, bate falta bem, bate pênalti bem, cabeceia bem, finaliza com as duas pernas. Gilberto é o famoso Gibagol, né? Chamado lá no Bahia, quando ele fez muito sucesso. Mas não tá numa boa fase não, mas é importante a gente ficar de olho nele. O lado esquerdo do Cruzeiro tem o Marlon. E coincide de ser o nosso lado direito com o John Arias ali, infernizando sempre pelo lado direito, né, da canhotinha do Marlon ali. Tem tudo pra dar bom. Vamos ver o que vai acontecer no jogo, tá? Falando do Fluminense, eu tô muito preocupado com o ambiente no vestiário. De verdade, tá? Ah, André, temos o Diniz, é psicólogo, é paizão. Pois é. Mas imagina a cabeça do Fernando Diniz agora, rapaziada. Imagina a cabeça da diretoria do Fluminense agora. Vitor Mendes aceitou ganhar dinheiro, supostamente, né? Ele tá sendo acusado, para tomar um cartão amarelo jogando pelo Juventude. O que impede dele já ter feito isso vestindo a camisa do Fluminense? Fala pra mim. Dentro desses vários atletas acusados aí, já tem relato de competições em 2023, tá? E volto a dizer, a partir do momento que você faz parte da quadrilha, a partir do momento que você se vende num primeiro momento, qual a garantia que você não vai se vender sempre? O que esse cara já pode ter feito, caso ele seja realmente culpado, vestindo a camisa do Fluminense esse ano? Aí o Diniz olha pra cara dos outros 30 malucos lá no vestiário e fala assim, será que tem mais alguém aqui nessa situação? O Bauerman do Santos, ele quando foi acusado, ele também negou. Né? Negou, botou post no Instagram, não tenho nada, saiu print, saiu áudio, saiu tudo dele lá. Mais do que prova do que isso, não tem. E aí? Então eu tô bem preocupado com esse ambiente no vestiário. Lá no Santos, o Odaí tá destruído, o ambiente tá péssimo no Santos, porque o Eduardo Baumann era um dos líderes do elenco do Santos. Não é o caso do Vitor Mendes, segunda opção ali como reserva. Felipe Melo titular, Manuel é a primeira opção. Ele seria a segunda opção, mas estava entrando em alguns jogos aí, chegou a marcar gol pela Libertadores, cara. O que esses caras fazem com a vida deles? O Vitor Mendes chegou a marcar um gol lá no Sport Cristal, um belo gol de cabeça até. Tava jogando aí sempre, entrando nos jogos e tudo mais. O que esse cara arrumou? Então eu tô muito preocupado de verdade com o ambiente do Fluminense. A gente tem alguns desfalques pro jogo de hoje, tá? Que é o Keno, não foi nem relacionado, Samuel Xavier e John Kennedy. Não fiquem preocupados, tá? Keno e Samuel Xavier lesionados e o John Kennedy
suspenso. Por isso que ele não tá na lista dos relacionados. Muita gente estava preocupada. André, se tiver algum jogador do Fluminense ali fora do relacionado é porque deu ruim e o cara tá envolvido. Calma. Cada um tem o seu motivo, tá? Então vamos aqui à lista dos relacionados. Vitor Mendes afastado, como eu já tinha dito. Pra mim não joga mais vestindo a camisa do Fluminense, sendo muito sincero. Só se ele provar a sua inocência. O Fluminense já está em conversas com o Atlético Mineiro, acompanhando o caso de perto junto ao Ministério Público. O Fluminense tem um excelente departamento jurídico aí, eu confio bastante, tá? Fábio Pedro Rangel e Vitor Eudes são os goleiros relacionados. Alexandre Jesus, lateral direito, é o único lateral direito, tá? Tem que torcer muito pra esse cara que tá na capa dos relacionados aí, não dá ruim hoje, tá? Guga, que o ponto fraco dele é a marcação, a parte defensiva. Se der ruim por algum motivo, reserva dele hoje é o Alexandre Jesus, tá? Com possibilidade real de entrar no jogo. David Braz, Felipe Melo, Guga, Manuel, Marcelo e Nino. São as opções defensivas do Diniz. Meio-campistas, Alexander, André, Edinho relacionado. Não é a primeira vez, mas já tem bastante tempo que o Edinho não era relacionado, é volante. Pirani, Giovani, John Arias, Lima, Ganso e Thiago Santos. Gostei muito do nome do Edinho aí, viu? No ataque, nós temos o Alan, o Germancano, o Isaac e o Lelê. Poucas opções ofensivas, né? Pensando que o Cano vai começar jogando, nós teríamos ali o Lelê, o Isaac e o Alan. Então o Alan hoje reserva imediato do Cano, caso haja alguma necessidade, e o Isaac e Lelê, opções, um pela ponta esquerda, um pela ponta direita, atletas para jogar em velocidade, tá? O Fluminense precisa vencer o Cruzeiro hoje de qualquer jeito, será dificílimo, gramado ruim, a equipe do Cruzeiro muito mais qualificada que aquela equipe que nós vencemos ano passado pela Copa do Brasil, Mineirão lotado. Já cansei de falar pra você aqui que o Mineirão foi o estádio que o barulho mais alto que eu já ouvi de uma torcida foi no Mineirão. A torcida do Cruzeiro no passado da Copa do Brasil deu show. Tenho certeza que esse ano eles vão apoiar muito a equipe cruzeirense também. E eu prevejo um jogo bastante difícil. Meu palpite pra esse jogo é 2-1. Vitória do Fluminense por 2-1. Mas a gente precisa vencer esse jogo. Perdemos por Fortaleza, empatamos com o Vasco como se fosse uma derrota. Precisa recuperar esses pontos, senão a gente vai começar a ficar muito atrás no Campeonato Brasileiro. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Se o campeonato vai ser paralisado, se não vai. Olha, que pesadelo, hein? Que pesadelo no que tinha pra ser o melhor ano da nossa história. Vai ficar manchado por esse escândalo aí de sacanagens, né? De podridão, de ladruagem que tá sendo feito aí com o nosso tão amado futebol brasileiro. Mas vamos lá na provável escalação do time do Fluminense, galera. É Fábio no gol, Guga na direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo Thuelve, melhor do mundo dos últimos 15 anos na esquerda. André, Alexander e Ganso e Lima, tá? Nessa imagem aqui o Lima tá mais como ponta direita, mas eu não enxergo dessa forma, não. O Fluminense deve atuar num 4-4-2, não acredito o Lima aberto pela direita, não. Acredito o Alexander e André mais recuado, Ganso e Lima centralizados, com Arias e o Cano fazendo a dupla de ataque. Tá bom, pessoal? A arbitragem, ela fica por conta do Flávio Rodrigues de Souza, do quadro FIFA São Paulo. Assistente, Danilo Ricardo Simon, da FIFA de São Paulo também, e Evandro de Melo Lima. Não é da FIFA, mas é do quadro de São Paulo. O VAR vai ficar por conta da Daiane Muniz, árbitro FIFA de São Paulo também. Tá legal? Muito obrigado você que chegou até aqui. Momento muito delicado do futebol brasileiro. A gente precisa acompanhar de perto tudo que está acontecendo. E eu estou buscando o máximo de informações possíveis para trazer para você aqui no canal Sentimento Tricolor, tá? Então fica ligadinho, se inscreva, ativa as notificações, porque de uma hora para outra pode vir um plantão do Sentimento aí para trazer alguma novidade para vocês, tá? Hoje, a partir das 8h15 da noite, mais ou menos, entre 8 e 8h15, eu vou entrar ao vivo aqui com a live pré-jogo, mais react, e aí a gente entra ao vivo às 8 e só acaba amanhã, porque eu vou emendar o pré-jogo, o react, mais o pós-jogo depois. Então teremos aí mais de 4 horas ao vivo, logo mais à noite, e eu conto com a tua presença. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like e não tiver se inscrito no canal, faça isso agora que você vai me ajudar bastante, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense! Hoje é dia de vitória, hein?